esta primeira conferência da manhã, dedicada aos fundos para a empregabilidade das pessoas com deficiência. Chamarei então aqui o nosso moderador, professor Miguel de Sousa. Bem, tem um currículo tão vasto que eu lhe poderei dizer que é doutorado em Economia pela Universidade de Évora, mestre, enfim, um investigador. Das coisas mais fascinantes, é professor auxiliar do Departamento na Universidade de Évora, depois de ter lecionado na Nova, em Lisboa, e ter sido professor muito interessante na Universidade de Dili, em Timor-Leste, e também na Universidade Metodista de Luanda, em Angola, o que nos fascina logo aqui à partida. Naturalmente que é membro aqui de um conjunto de corpos científicos, é membro do Centro de Investigação em Ciência Política, do Centro, enfim, se calhar vamos resumir e vou-lhe passar a palavra então. Eu sou um mero moderador, só queria chamar a doutora Ana Santos ao palco para apresentar a doutora Ana Santos. A doutora Ana Santos é da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, é licenciada pela Universidade de Évora em Economia, também tem um vasto currículo, exerce a sua atividade profissional desde 2010, a nível do desenvolvimento e acompanhamento de projetos no âmbito nacional e comunitário, quer ao nível da elaboração de candidaturas, quer no acompanhamento técnico e financeiro das mesmas, ou seja, é uma técnica muito competente. Atualmente está a desempenhar as funções da Autoridade de Gestão no Programa Regional do Alentejo 2030, enquanto Secretária Técnica da Unidade do Emprego e Inovação Social. A doutora Ana Santos tem cerca de 20 minutos, portanto tem aqui uma apresentação preparada, mas ela disse-me se podíamos interromper a meio. Eu acho que por respeito ao orador, para ela não se perder, vamos deixá-la tomar o seu tempo, ou assim, 5 minutos antes do tempo, faço-lhe um sinal assim, só os 5. E depois, eu não estou aqui para falar, para intervir muito, vou querer moderar as perguntas e, portanto, doutora Ana Santos, the floor is yours, ou seja, o palco é seu, força. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco. É um prazer obrigado pelo convite. Vou tentar ter uma linguagem simples que me consigam entender e depois, no final, ficarei disponível para as perguntas que entenderem. Eu, quando fui desafiada a falar destes problemas, dizer-vos que eu sou secretária técnica desde março, desde que a Autoridade de Gestão do 2030 entrou em funções. E para mim tem sido um grande desafio, porque, como o professor referia, eu trabalhei muitos anos do lado das entidades promotoras, portanto, compreendo alguns desafios, algumas angústias que existem desse lado, mas sempre mais ligado ao mundo empresarial. Neste momento é apaixonante e desafiante trabalhar com o Fundo Social Europeu, como as minhas colegas que trabalham comigo costumam dizer, tem uma coisa muito importante, que é trabalhar com as pessoas. E é muito positivo, nós sabemos que financiamos projetos que têm impacto positivo na vida dessas pessoas. Então, não queria deixar de vos fazer este enquadramento. Eu hoje tentei dar aqui falar de alguns apoios que possam ajudar na integração de pessoas com problemas de saúde mental, apesar de muitas vezes esses apoios serem mais generalistas e não tão concisos nesse tipo de público. Agora vamos só ver aqui como... Ok. Eu, antes de começar a falar dos fundos, vou aqui tocar 4 aspectos que certamente ontem já tiveram a oportunidade de falar e certamente haverá aqui na sala pessoas até mais entendidas do que eu, mas que acho que é bom fazer este enquadramento. Eu, pelo menos, quando penso nestas questões, penso que é muito importante para estas pessoas a questão da inclusão social. Eu acho que é muito importante que qualquer pessoa sinta que tem um emprego, que tem uma ocupação, porque isso certamente será muito importante para a sua autoestima e até para ultrapassar aquilo que podem ser os seus problemas. Claro que estamos a falar de pessoas com problemas mais profundos, outras provavelmente nem tanto, mas acho que é muito importante e tentarmos abandonar o estigma de que se calhar as pessoas com problemas de saúde mental não conseguem ter um trabalho ou não conseguem ser tão produtivas quanto as outras. A questão da autonomia financeira, acho que também é muito importante que, tal como todos nós temos de ter um trabalho para ter uma vida com dignidade, acho que para estas pessoas também deve ser importante e deve-lhes ser dada essa oportunidade. Acho que outra coisa muito importante e que fui observando ao longo da minha vida, porque tive contacto com uma pessoa com esse tipo de problema, é muito importante que essas pessoas tenham um trabalho, tenham uma rotina, que as faça sair de casa, que as faça ter um objetivo, que não as meta no isolamento em que muitas vezes esse tipo de doença leva.
Acho que é também muito importante pensar, há pouco a doutora Paula falava nessa situação, se nós ajudarmos estas pessoas a ter um emprego, nós estamos a atuar de duas formas. Do lado positivo, que a pessoa tem um trabalho, e provavelmente se essa pessoa estiver motivada, terá certamente ou poderá melhorar o seu problema e se calhar até do lado das despesas no setor da saúde poderemos ver resultados. Portanto, acho que esta situação também é muito pertinente de se analisar. E depois falar-vos aqui de um ponto que me vai então levar a falar um bocadinho dos apoios, que é a questão de inovação. Integrar estas pessoas provavelmente vai obrigar as entidades que as recebem, e se calhar aqui no auditório estão pessoas que conhecem melhor do que eu, se calhar a adequar, a inovar as condições de trabalho dessas pessoas e da interação que elas têm com os demais quando estão integradas no mercado de trabalho. E isso leva-me a falar de uma coisa que é a inovação social. Hoje todos ouvimos falar muito de inovação social, conhecemos algumas definições. Eu gosto muito de partilhar uma da Portugal Inovação Social, porque eles são nossos parceiros e trabalhamos muitas vezes que de forma simples nos diz que a inovação social é identificar um problema social e tentar, através de um novo produto, de um novo serviço, de uma nova metodologia, dar resposta a esse problema. Sempre do ponto de vista diferenciado, ou seja, fazer algo que é diferente daquilo que já existe. E com a possibilidade e sempre com o foco em haver um impacto positivo na vida dessas pessoas. Eu ontem à noite, quando estava a preparar aqui a apresentação e depois de ter estado numa sessão acerca de inovação social, falava com o Francisco, que é o representante da Portugal Inovação Social no Alentejo e no Algarve, e dizíamos que há muitos projetos já de inovação social que trabalham problemas de pessoas com problemas de saúde mental. E vou-vos desafiar a irem à página de Portugal Inovação Social e conhecerem um projeto que é muito interessante, que eu, entretanto, ontem estava aqui a ver, deixa-me só ver se acho a minha cábula para vos dar o nome correto, que se chama Rumos Saúde Mental. Este projeto tem como objetivo principal a capacitação pessoal e social e a consequente empregabilidade de adultos com doença mental. Este projeto tem sido desenvolvido no concelho de Gondomar e assenta em 5 pilares muito importantes, que são a capacitação pessoal, social dessas pessoas, uma residência de autonomia, ajuda a famílias e a cuidadores, a sensibilização da sociedade civil e um negócio social. Não vos consigo em pormenor explicar todos estes 5 pilares, mas pareceu-me que com certeza será um projeto muito interessante e que com certeza tem estado a fazer um trabalho importante. Porquê é que vos fazia esta questão? Para vos falar que dentro do Programa Regional do Alentejo 2030, deixem-me só passar porque entretanto vou falando e esqueço-me, acho que já estamos, falar-vos que o Programa Regional do Alentejo é o único dos programas regionais que ficou com um eixo completamente destinado à inovação social. Dir-me-ão que ainda temos uma grande dotação, porque estamos a falar de 5 milhões de euros. E eu dir-vos-ia, o mais importante é termos bons projetos que dêem resposta a problemas muito importantes. Porque se isso existir, certamente haverá uma possibilidade de uma reprogramação e de podermos acomodar aquilo que for efetivamente bom e que possamos desenvolver. Dentro desta tipologia de inovação social, nós trabalhamos em parceria, como vos referia, com a estrutura de missão da Portugal Inovação Social. Aliás, eles são organismo intermédio e nós desenvolvemos alguns instrumentos financeiros, porque se calhar não vale a pena agora estar aqui a entrar em detalhe. Eles existem. As entidades beneficiárias destas tipologias de inovação social serão sempre entidades públicas, entidades privadas e entidades da economia social. E foi isso que permitiu fazer projetos como aquele que vos referi há pouco. A taxa de financiamento daquilo que é o Fundo Social Europeu, neste momento para estas tipologias e outras, está regulamentada, são 85%. A nível da inovação social, há uma tipologia, que é as parcerias para a inovação social, que neste momento está aberto um aviso até dezembro, mas que trabalha sobretudo as competências em jovens, é um bocadinho diferente. Ela é financiada a 80% porque tem a intervenção do investidor social. E nós ontem à tarde sensibilizávamos que esse investidor social pode ser um município, pode ser uma empresa e que tem um papel importante aqui nesta
tipologia em concreto. Nós ainda, no âmbito da inovação social, iremos no próximo ano abrir novos avisos. Nós, neste momento, estamos aqui numa fase de trabalho complicada porque encontramos-nos a fechar o quadro do 2020 que termina a 31 de dezembro e, ao mesmo tempo, já estamos a abrir novas tipologias no âmbito do 2030. Mas dizer-vos o que é isso, se calhar, sobretudo para arrumarmos esta questão de inovação social. Ela existe, ela tem dotação. Os projetos do nosso território têm uma gaveta específica agora dentro do nosso programa e fazem-se coisas surpreendentes a nível de inovação social. E, portanto, dar esta nota às instituições que possam estar aqui. Existe todo o apoio da Autoridade de Gestão, da Portugal Inovação Social e, portanto, se têm um bom projeto, se têm dúvidas, procurem-nos. Nós ficaremos sempre disponíveis para dar os esclarecimentos que forem necessários para que não deixem de apresentar as vossas candidaturas. Acho que fui falando e fui tocando aqui nestes assuntos. Acho que estou no sítio. Também queria falar-vos de outros apoios que se inserem em outro objetivo específico, que mais uma vez permite ou tem como objetivo melhorar o acesso ao emprego e, sobretudo, de pessoas inativas, de grupos desfavorecidos, para que tenham essa oportunidade. Talvez, se falar aqui para as instituições que possam estar aqui ou lá em casa, este apoio no âmbito do 2030 vem no seguimento daquilo que existia no 2020 do Mais Coeso. Ou seja, o Mais Coeso foi uma tipologia que saiu para a criação de emprego, tanto por parte de empresas novas, como por parte de empresas existentes que quisessem criar novos postos de trabalho, e tem uma vertente. Nós, no Alentejo, abrimos o Mais Coeso Empreendedorismo Social, ou seja, nós criámos avisos direcionados para as entidades da economia social e, felizmente, houve procura e temos esses projetos. Neste novo quadro, nós estamos a pensar abrir as mesmas tipologias, manter na mesma o Mais Coeso Emprego, que está mais vocacionado para as empresas, mas manter também o Mais Coeso Empreendedorismo Social. Contamos abri-lo para o ano, neste momento também ainda não vos consigo dar grandes pormenores, mas certamente voltarão a ser apoiados novos postos de trabalho e, quem sabe, e era positivo, que esses novos postos de trabalho pudessem ser ocupados por as pessoas que estamos aqui hoje a falar. Dar-vos ainda outra nota, já numa vertente um bocadinho diferente. Não sei se estou no sítio. Deixa-me saber. Eu já estou talvez no fim, mas não tem problema. Eu tenho aqui a minha cábula e consigo me orientar. Gostava de vos falar ainda de outro apoio que vai aparecendo. Só ver se achamos aí o do sem-abrigo. Peço desculpa. Deve ser já dos últimos. Obrigada. Gostava ainda de vos falar de outra tipologia que, podendo não ser aquilo que esperassem hoje de mim, mas que também não quero deixar de vos falar. Uma das realidades com que tive contacto quando cheguei a este trabalho, por isso dizia que é apaixonante, foi conhecer um projeto que existe em Beja, mas em Évora também temos um, e são ambos muito bons, que trabalha com pessoas sem abrigo. Isso permitiu-me perceber que muitas destas pessoas que estão nesta condição o estão, e um dos motivos teve a ver com o facto de terem problemas associados à saúde mental. E quando cheguei a Beja, conheci um caso de um senhor que chegou à rua em Beja, ele nem sabia o nome dele. Ele não tinha identificação, tinha problemas mentais, portanto não conseguia dar qualquer pista, vamos dizer assim, para se conseguir começar a trabalhar. O que faz aquele trabalho ter sucesso é haver uma equipa multidisciplinar que trabalha com aquelas pessoas em várias vertentes. E quando estas entidades fazem candidaturas a esta tipologia, vamos dizer assim, pressupõe-se duas coisas. Tirar as pessoas da rua e integrá-las no mercado de trabalho. E essas entidades diziam assim, esses são os indicadores que nós temos, mas não é fácil nem tirar da rua e nem integrá-las no mercado de trabalho. Sobretudo pessoas que possam ter problemas de saúde mental. O que é que acontece? Muitas vezes nós chegamos ao fim e nem sempre temos os indicadores do género. Conseguimos tirar 20 da rua e conseguimos colocar 30 numa casa. Mas aquele trabalho que se faz com aquelas pessoas ao longo do tempo, estou já a terminar, é muito importante, porque naquele caso conseguiu-se perceber quem era a pessoa,
conseguiu-se aproximar daquela pessoa, manter o contacto. Se calhar não vamos conseguir chegar lá exatamente ao objetivo, mas já demos grandes passos. Claro que temos indicadores, claro que temos que medir as coisas, mas isto para vos dizer o quê? Aqui nós atuamos os projetos, em pessoas com problemas de saúde mental já numa fase em que nunca deveríamos, se calhar, ter chegado, né? Já estamos naquela situação. Mas também aqui há esse trabalho, há essa preocupação em fazê-lo. Portanto, tentei dar-vos aqui algumas notas daquilo que temos, que talvez possam ajudar e fico ao dispor para alguma questão. Obrigadíssimo, doutora Ana Santos. Portanto, a doutora Ana Santos falou-nos essencialmente dos programas e dos apoios. Falou primeiro da inclusão social, do problema da autonomia financeira, acabar com o isolamento. Falou-nos um bocadinho da inovação social e do programa Rumos Saúde Mental enquadrado nisso. Falou-nos também do programa Regional 2030, muito interessante. E a questão do apoio 2030, o caso do emprego social. Eu tinha algumas provocações antes de passar ali ao público, não é? E depois falamos aqui deste caso concreto do programa de sem-abrigo em Beja, muito interessante, no fundo focar no indivíduo, tentar resolver o problema, tirá-lo, um indivíduo que tinha um problema de saúde mental, tirá-lo da rua e integrá-lo no mercado de trabalho. Como economista, por defeito, faria-lhe as perguntas, então, mas em relação, por exemplo, aos apoios 2030, qual a taxa de candidaturas, qual a taxa de execução? Estamos a olhar para, no fundo, uma coisa muito concreta, seriam essas duas perguntas. É 50%, 60%, é 30%? Muitas vezes, nós sabemos que os fundos, quer sejam os nacionais, quer os europeus, muitas das vezes têm este problema. Os fundos estão lá, ainda há bocado falávamos offline, que não conseguíamos. Então sai a candidatura, mas a candidatura tem um mês ou tem 15 dias, as pessoas têm uma série de papelada para resolver isto. É mais complicado a nível nacional, europeu, e há bocado falava-se do PRR, também off the record, que o PRR é só para imobilizar. Vamos comentar um bocadinho sobre isto antes de passarmos ali ao público para ouvirmos isto. Se consigo dar a resposta. É assim, a nível do 2030 não consigo ainda dar grandes dados de execução, porque nós estamos neste momento a abrir os primeiros avisos e, portanto, ainda não temos essa nota. Dizer-vos que algumas tipologias nós tentámos abrir no 2030 ou quanto antes para que os projetos não houvesse uma quebra na transição entre um quadro e o outro. Dizer-vos, por exemplo, a nível da tipologia dos apoios sem abrigo, nós na Alentejo todos no 2020 tivemos 2 projetos, apesar de ter, para nós também foi um bocadinho novo por papel, a primeira vez abrimos essa tipologia, agora fomos mais ambiciosos, vamos tentar pôr uma dotação maior, com a esperança que também possam aparecer novos projetos. A inovação social, para nós, também é nova, porque a inovação social estava nos programas temáticos, só agora no 2030 é que ela passou a fazer parte dos programas regionais. Nós demos-lhe destaque porque acreditamos que pode ter um papel principal, portanto, para nós também há aqui algumas situações que são novas. A nível da burocracia, pois eu compreendo que seja, como vos disse, tive muito tempo do outro lado, portanto, compreendo que existem algumas dificuldades. Dar-vos nota que no 2030 também está a ser feito um esforço nesse sentido. Nós estamos a tentar, nas tipologias, adotar a questão dos custos simplificados para que ser mais fácil quando se fazem as candidaturas e na própria execução financeira, porque nós sabemos que há entidades, e sobretudo da área social, que algumas já estão habituadas e conseguem ir acompanhando, outras nem tanto, e mesmo depois na execução de apresentar os pedidos de pagamento, nas questões que falávamos há pouco da contratação pública, sabemos que há aqui questões que nem sempre são fáceis do outro lado. Aí dou sempre e deixo esta nota, perguntem, tentem entrar em contato com a autoridade de gestão. Eu e os meus colegas tentaremos sempre estar disponíveis a esclarecer aquilo que for possível na nossa medida. Vamos então, se calhar, passar para o público. Não sei se há questões. Pedia, por favor, que levantassem o braço e se identificassem, porque há pessoas lá em casa e nós aqui também não. Se não houver perguntas, não há problema, que nós aqui vamos gerindo. Não sei se há perguntas em casa também, força. Bom dia, chamo-me Adelaide, sou assistente social. Gostaria de aproveitar um momento para fazer uma pergunta. Da análise da sua experiência a avaliar projetos ao nível do terceiro setor, que dificuldades e como é que as instituições poderão estar sensíveis a essa sustentabilidade, que efetivamente é disso que estamos a falar, prestadores de serviços ao nível da proteção social, nomeadamente nestas áreas.
Bom, ver se consigo ajudar. Eu acho que é muito importante para as entidades que fazem estas candidaturas, primeiro pensar, e ontem falávamos isso em Beja quando falávamos de inovação social, às vezes parece fácil fazer as candidaturas, não é? E, sobretudo, quando falamos deste tipo de problemas, eu acho que estas entidades têm que fazer um raciocínio assente em 3 passos. Primeiro, pensar qual é o problema que eu tenho para resolver ou que eu quero candidatar. A seguir, pensar, ok, este é o meu problema, então eu tenho que definir uma estratégia, tenho que definir um plano e tenho que ser capaz de mostrar qual é o impacto que este meu projeto vai ter na vida das pessoas. E quando falamos em pessoas, eu acho que não vale a pena complicar, é simplificar, dizer as coisas de uma forma clara aquilo que vamos tratar. Relativamente à questão da sustentabilidade, eu compreendo que para estas entidades seja complicado, até porque estes projetos não apoiam 100%. Nós, no Fundo Social Europeu, estamos a falar de 85%. Portanto, as entidades vão ter que conseguir arranjar o resto para colocar e para fazer. E eu compreendo que existe essa dificuldade. Felizmente, nós no 2020 houve entidades deste setor que apresentaram candidaturas. As coisas têm corrido dentro do comum. Não lhe consigo dar uma pulsão ou uma forma que fosse positiva, mas aqui as taxas é o que está regulamentado, e para nós também é difícil, compreendendo que para as entidades tem que haver outras atividades que gerem aquilo que é necessário para conseguirem depois pôr os projetos. Nós sabemos que hoje em dia no Fundo Social Europeu as entidades que apresentem novas candidaturas recebem um adiantamento logo 10%. Antigamente, sempre que era apresentado um novo pedido de reembolso, era logo descontado esse adiantamento. Neste momento não. No 2030 esse adiantamento é feito e só no fim, quando tivermos a falar do saldo final, é que ele é descontado, o que acho que vai permitir aqui ter mais alguma capacidade financeira de gerindo as coisas. É muito importante que essas entidades coloquem a despesa com alguma frequência para que o dinheiro possa ir circulando e que nós possamos ir analisando e ir pagando. Claro que não é tudo ótimo, era bom que toda a máquina pudesse ser mais rápida e nós também gostaríamos e fazemos um esforço nesse sentido. Há alturas em que conseguimos de uma melhor forma, outras nem tanto, mas é o que temos. Obrigado, doutora. Não sei se respondi exatamente à sua questão. Mais uma pergunta? Bom dia, meu nome é Angélica Machado, sou psicóloga, sou de Faro e não estou vendo ninguém de Faro aqui. Não, eu conheço, pronto, foi apresentado de Portimão, não foi? Mas de Faro, da cidade. Então, o mais estranho é que eu sou de Faro e não estou como psicóloga a trabalhar em Faro. Então, assim, quando eu ouvi a chamada da empregabilidade, eu tenho uma larga experiência no Brasil, em São Paulo. São Paulo, que é uma cidade que, infelizmente, no Brasil, não é representativa do Brasil, porque ela é muito diferenciada. Nós temos a cidade mais rica do país. Então, assim, eu tive formação a vida inteira em medicina preventiva, em epidemiologia, eu fiz neurociências na Universidade do Algarve e não tenho tido oportunidade em Faro de poder trabalhar com saúde mental. E trabalhei em São Paulo com saúde mental num centro de atenção psicossocial. A questão da inclusão, a questão da empregabilidade, a questão de tornar e dar oportunidade para as pessoas a trabalharem, a sentir-se humanos, com capacidade. Eu sinto e tenho know-how para esse trabalho, mas até hoje não foi dada oportunidade, e não foi por falta de procurar. Foram as portas se fechando na minha cara, muitas vezes por preconceito. Então, assim, eu estou aqui, neste fórum de saúde mental, em Évora, vim por minha conta, no meu carrinho, de Faro, 3 horas a conduzir ontem, a pagar o meu alojamento, a pagar a minha comida, a minha alimentação, enfim, todas as minhas condições para estar aqui e não deixar de e não perder a oportunidade de dizer, tanto para os profissionais
que estão aqui presentes, como os representantes das diversas categorias que eu tive a oportunidade e a graça, e muito grata estou de estar podendo estar inserida nesse contexto, de dizer, mesmo perante Desculpe aqui... só interromper, eu pedi-lhe só, nós compreendemos tudo isso, mas, por favor, seja um bocadinho mais sintética e faça a pergunta. Pronto, eu vou ser bem sintética. É que eu achei... Eu senti necessidade de me apresentar. Afinal de contas, a plateia que está aqui, há 2 dias está a me ver, sem saber quem sou. Né? E eu estou tendo a oportunidade de conhecer as pessoas que estão aí no painel. Então, assim, a doutora Ana Santos falou sobre inovação social e disse que o doutor Francisco, faz esse trabalho no Alentejo e Algarve, mas eu não conheço, gostaria de saber um pouquinho mais a respeito. E, quando fala do Algarve, eu queria saber se está falando de Faro. Tá bem? Obrigada. Bom dia a todos. Obrigado. Bom, vou tentar dar essa resposta. Quando eu falei do Dr. Francisco, o Dr. Francisco trabalha na Portugal Inovação Social. A estrutura de missão da Portugal Inovação Social é o organismo intermédio ao nível das tipologias que apoiam da inovação social. O Dr. Francisco acompanha o Alentejo, e neste caso o Algarve, porque, tal como o Alentejo, o Programa Regional do Algarve tem as mesmas tipologias e em tudo semelhantes, até porque também, para perceberem, muitas vezes quando nós abrimos avisos no Alentejo, esses avisos são alinhados com as outras regiões, porque estamos a falar das mesmas coisas, portanto também não faz sentido uns abrirem de uma forma, outras de outra. Às vezes pode haver pequenas nuances, mas em sentido lato são mais ou menos semelhante. O Dr. Francisco, ele faz várias sessões, tanto no Alentejo e no Algarve. Nós ainda ontem estivemos em Beja a falar sobre o aviso que está aberto precisamente das parcerias de inovação social. Portanto, ele vai onde é necessário, tal como eu. Nós ainda ontem estivemos em Beja. Sei que o Dr. Francisco também fará, com certeza, sessões no Algarve, onde fala de inovação social. Não lhe consigo, neste momento, dizer exatamente onde ou em que momentos, porque não acompanho essas sessões, acompanho as que vão decorrendo aqui no Alentejo, mas é uma questão de entrar na página da Portugal Inovação Social. Eles vão sempre falando também das iniciativas que vão trabalhando, e certamente, provavelmente, conseguirá dar a nota que o Dr. Francisco o que faz é falar destas tipologias, muitas vezes ter reuniões com municípios, com empresas, com associações que querem fazer candidaturas nesse sentido e precisam de uma orientação. Portanto, foi nesse sentido que me referi ao Dr. Francisco. Obrigado. Doutora Ana Santos, tinha aqui mais uma pergunta, não sei se há mais perguntas. Eu tinha aqui uma questão que acho que foi interessante. A determinada altura estava a falar, no fundo, do emprego, e o emprego que todos nós sabemos, que é dar novas oportunidades. E aqui há claramente uma visão que é um emprego que vai trazer rendimento à pessoa. E muitas vezes, eu não sei se vocês fazem essas contas ou não, mas quando a pessoa passa a estar em emprego, e penso que isso é importante aparecer num projeto, a pessoa passa a estar em emprego e, portanto, passa a ter um custo menor para o Estado, ou seja, deixa de receber prestações sociais, e isso é um ganho. A pessoa que tem um rendimento do emprego, e para além disso passa se calhar a estar com mais estado de saúde. Portanto, a minha pergunta é um bocadinho, e outra pergunta que é, quando vocês estão a avaliar os projetos, as candidaturas, e eu acho que isto é importante para quem submete projetos, vocês olham efetivamente, por exemplo, a questões muito práticas, que é como é que o projeto aborda questões como, por exemplo, o estigma da saúde mental. Todos nós sabemos, alguns de nós somos utilizadores da saúde mental do ponto de vista da utilização, nós sabemos que ao longo da vida, 1 em cada 4 mulheres terá um problema de saúde mental, nomeadamente depressão, 1 em cada 5 pessoas. Não, calma, eu explico porque é que eu disse 1 em cada 4 e 1 em cada 5. Porque a estatística é 1 em cada 4 mulheres e 1 em cada 5 mulheres. Pessoas. Está bem, mas 1 em cada 4 mulheres e 1 em cada 5 homens. Pelo menos a estatística diz isso. E obviamente são pessoas, obviamente. E portanto eu digo isto porque muitas vezes há o estigma também que os homens acham nada, essas coisas não faz sentido. Mas portanto, era um bocadinho para debater isso. E outra coisa, se por exemplo vocês olham, não sei se isso é apresentado nos projetos ou não, mas o índice de qualidade de vida, e outra coisa que tem a ver com o mesmo, uma coisa é saúde mental, e obviamente também falamos da questão da deficiência mental. Eu acho que na deficiência mental também há um estigma grande. E como é que vocês avaliam um projeto que, no fundo, se dedica a estas duas coisas, combater o estigma da saúde mental, da deficiência mental, como é que vocês avaliam isso em termos concretos no terreno? Eu acho que aqui há dimensões diferentes de avaliação. Se nós estivermos a analisar um projeto que tem a ver com inovação social, nós vamos sobretudo avaliar essa questão, qual foi o problema identificado, qual é o impacto positivo que ela tem
E naquele grupo, imaginem, nós abrimos um aviso que podia ter como público-alvo as pessoas com problemas de saúde mental. Então nós vamos avaliar, perceber qual é o impacto positivo que aquela candidatura tem na vida daquelas pessoas. Pode ter a nível das competências que possam melhorar, a nível de empregabilidade. Se nós estivermos a avaliar projetos como houve no passado o Mais Coeso ou o apoio ao emprego e empreendedorismo, nós não temos essas ferramentas. Nós baseamos-nos numa legislação que vai dizer que, para apoio naquela tipologia, nós temos a hipótese de apoiar pessoas que estão inscritas no desemprego há vários meses, ou seja, temos linhas muito definidas e podemos, obviamente, nessas linhas pode entrar uma pessoa com problema de saúde mental que até está desempregada há vários meses, mas não vamos, ou seja, não temos esse pormenor, não é específico, exato, não é desenhado exatamente para isso. Depois temos o empreendedorismo social, que é efetivamente quem concorre são entidades de economia social e que é exatamente da mesma forma, é criado um posto de trabalho, pode ser ou não para uma pessoa com esse tipo de problemas, ou seja, porque nós temos uma regulamentação própria para esse tipo de tipologia que vamos guiar e que temos que perceber se aquela pessoa faz parte daquela linha. Não sei se só mais uma pergunta, gosto de fazer perguntas difíceis. Há bocado falávamos da taxa de candidatura, da taxa, no fundo, a taxa de aprovação, ou seja, imagina, não sei, você falava da taxa de aprovação, é importante para nós termos um bocado da dimensão. Há bocado, antes de começarmos, falávamos um bocadinho desta questão, será que o Alentejo é diferenciado face a Portugal ou não? Qual é a sua sensação, olhando agora aqui para o Alentejo 2030, face ao Programa Nacional, qual é a diferença, e este ainda não perguntaste, face ao Portugal em si, por exemplo, comparamos uma região do Norte, uma coisa, tem essa sensibilidade, qual é a diferença da taxa de execução, a taxa de aprovação e das instituições no terreno? Não consigo, não tenho ideia daquilo que passa, ou seja, não vos quero adiantar números que possa também não estar a dar corretos relativamente aos outros programas. Aquilo que vos posso dizer é que no âmbito do 2030 muitos desses avisos são abertos, o que é aberto nas outras regiões é aberto aqui, claro que com dotações diferentes, porque cada programa teve a sua e, portanto, cada programa, pois, se calhar no Norte o aviso de inovação social tem 2 milhões de euros e o meu Alentejo só tem 1, porque estamos a falar de dotações diferentes. Aquilo que está na gênese, aquilo que é o tipo de pessoas que pretendemos apoiar, será comum. Depois estamos a falar de montantes diferentes e provavelmente taxas de aprovação diferentes, porque trabalhamos cá. Nós podemos abrir um aviso, ter 20 entidades que se candidatam, no Norte pode haver 30. Estamos a falar de dotações diferentes e, portanto, consequentemente, provavelmente, de taxas de aprovação também diferentes. Bem, não sei se há mais questões. Eu vou só terminar dizendo uma coisa que é um bocado polémica, que é, isto é nacional. Eu sou economista do desenvolvimento e, portanto, nós estamos num país desenvolvido, isto temos que assumir, tem havido vários problemas, desde a queda do índice de democracia do Economist, essas coisas todas, mas não vamos por aí. Mas há uma coisa que é importante, nós sabemos que a população em risco de pobreza antes de transferências sociais é 20%. Ou seja, 1 em cada 5 portugueses é pobre antes das transferências sociais. Portanto, acho que isto é importante e estamos no Fórum de Saúde Mental. Uma das causas de pobreza poderá ser a questão da saúde mental. E encerrava-se cá com esta questão, um apelo para que a saúde mental seja mais eficiente e seja mais equitativa e que, de facto, há um papel supletivo do Estado essencial. Os programas, como vimos aqui, são essenciais, têm falhas, obviamente, e são muito importantes. Portanto, nós temos que cumprir também um programa aqui em termos de timing. Agradeço a presença de todos e obrigadíssimo, então. Professor, deixe-me só fazer uma pergunta muito rápida. Força. No projeto, quais é que são os principais critérios a nível de inovação social para a parte da inovação? Assim, os 3 critérios gerais. É assim, neste momento, com o 2030, há 4 critérios que são comuns a todas as tipologias, que têm a ver com a adequação, com o impacto, com a qualidade e com a capacidade de execução. Estes 4 critérios, neste momento, estão, vamos dizer assim, balizados ou são iguais para todas as tipologias que nós vamos abrindo. Nós temos assim uma terminologia técnica que fala nos critérios do N1, o N2, o N3, porque depois vamos densificando. Estes são os N1s, ou seja, são iguais para todos, transversais a todos. Depois, a partir daí, eles vão subdividindo em 2 e em 3, e aí sim já adequados a cada tipologia. Estão logo no vosso website? Estão, sim. Quando qualquer pessoa vai verificar um aviso, no corpo do próprio aviso, há de haver uma altura em que estão lá exatamente os critérios de seleção. Mas vai encontrar. Obrigado, doutora Telma. Já agora, a doutora Telma fez uma pergunta boa. E agora, vamos só prolongar mais um bocadinho, eu não queria ser...
repare, eu já fui avaliador de projetos da Comissão Europeia e sei que quando uma pessoa está a avaliar um projeto, aquilo acaba tudo de se resumir uma forma e é isso que é grave. Por exemplo, eu fui avaliador dos projetos ICOST e a determinada altura, às vezes fazem-nos umas malandrices que há vários avaliadores e depois as pessoas juntam-se e há um que diz muito bem, um médio e outro diz muito mal. E muitas das vezes uma sugestão que eu deixo é que se houver vários avaliadores é que façam uma coisa muito simples, que é o máximo da média e da moda. Ou seja, muitas vezes há dois que dizem que é muito bom, outro diz que é muito mau. Se fizerem só a média, aquilo sai muito distorcido. Mas se houverem dois que concordam, portanto, há uma maneira de chegar a um consenso. Isto é uma sugestão que eu deixava às vezes. Quando se está a avaliar projetos é muito complicado, é uma sugestão que eu deixo. E, obviamente, tem que se olhar para a qualidade do projeto. E quando há inclusão e quando há, de facto, como é que se diz, o projeto é, de facto, tem um impacto social importante, é muito importante. Isso é muito importante. Portanto, obrigado, doutora Telma. E agora, não sei se podemos ainda aproveitar mais um bocadinho. Eu queria cumprir o tempo, mas... Quer pôr uma pergunta? Não, ia dizer, por uma pergunta. Por uma pergunta, sim. Ainda estamos dentro do timing. Não sei se há mais uma pergunta. Não? Então, ficamos por aqui. Obrigadíssimo. Obrigada também Obrigado. da minha parte. Bom dia, Obrigada. obrigado.